Olá, seja bem-vindo. Esta é a videoaula que complementa a explicação dos exercícios da aula número 5. Para poder fazer exercício, nós vamos entrar nesse site Diagram Store e nós tínhamos começado a fazer uma modelagem de uma classe denominada cadeira. Essa classe cadeira que você está vendo aqui representa exatamente esse objeto que vocês estão vendo aqui. Esse objeto é uma cadeira, tem as suas características e tem o seu comportamento associado a ela. Uma cadeira, ela tem uma determinada cor, tem um determinado peso, uma altura e tem os seus comportamentos. Eu posso sentar naquela cadeira, eu posso arrastar aquela cadeira e assim por diante. Vamos fazer um outro exemplo agora para uma mesa. Então eu vou primeiramente observar essa mesa, vou identificar quais são as propriedades, as características dessa mesa e depois eu vou observar também quais são os comportamentos que eu tenho nela. Para isso, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui no meu editor de diagrama, vou arrastar uma outra classe aqui na tela, vou alterar o nome dessa classe para mesa e vou colocar os seus atributos e vou colocar os seus comportamentos aqui na sequência. Por exemplo, observando essa mesa, ela tem um determinado número de pés, ela tem uma determinada cor, ela tem um determinado peso. Então eu vou vir aqui e vou colocar quais são os atributos. Número de pernas, que vai ser do tipo inteiro. Cor, que vai ser do tipo texto. E eu vou ter peso, que vai ser do tipo real. Então eu estou definindo a modelagem dessa minha classe mesa. Já identifiquei quais são as suas características. Toda mesa precisa ter um número de pernas, uma determinada cor e um determinado peso. Se nós olharmos para este objeto em específico, a cor dessa mesa é marrom, o número de pernas para ela é 4 e o peso dela, digamos, uns 20 quilos. Mas ainda falta agora o comportamento. O que eu posso fazer com essa mesa? Eu posso me sentar nela, eu posso arrastar essa mesa, eu posso deitar a mesa. Então nós vamos fazer isso. Eu venho aqui no método e coloco que eu posso me sentar nessa mesa, eu posso arrastar a mesa, assim como também eu posso deitar a mesa. Estes são os comportamentos que estão associados com essa mesa. Lembre-se que comportamento são verbos, verbos porque são ações. Por fim, eu preciso fazer a ligação entre a mesa e a cadeira. Então eu venho aqui onde aparece essa setinha azul e faço uma ligação com essa cadeira. E aí eu tenho que pensar, uma mesa pode ter quantas cadeiras? Uma mesa ela pode ter várias cadeiras, mas cada cadeira é de apenas uma única mesa. Então nós precisamos definir esse relacionamento entre mesa e cadeira. Para isso, o que eu faço? Eu olho para a mesa, vou no meu lado esquerdo a ela, vou no lado contrário à mesa, que é o objeto que está associado com ela, no caso a cadeira, dou um clique duplo nessa ponta da seta, ele abre essa caixa de texto. Nessa caixa de texto eu vou dizer, uma mesa pode ter uma ou várias cadeiras. Então eu coloco 2 pontos, N, onde 1 indica a primeira cadeira, 2 pontos seria o até, e o N cadeiras, ou seja, uma mesa pode ter uma ou várias cadeiras. Mas uma cadeira só pertence a uma única mesa. Então eu vou vir aqui na ponta do lado direito da minha cadeira, vou dar um clique duplo e vou dizer que a cadeira está associada com uma única mesa. Com uma única mesa. Então o que nós temos aqui? Nós temos, olhando para a mesa, ela pode ter uma ou várias cadeiras. Olhando para a cadeira, ela está associada com apenas uma única mesa. Vocês terão que repetir essa atividade para essa letra A, letra B e letra C. Na letra A, nós temos ônibus e passageiro. Primeiro, você vai ter que desenhar a classe ônibus, depois desenhar a classe passageiro. Para a classe ônibus, eu já digo para vocês quais são os atributos dela. Número de rodas, quantidade de assentos, determinada cor, determinado peso e itinerário. Esse ônibus, ele pode embarcar e desembarcar passageiros. Percebam, 2 verbos. Verbos são comportamentos.
E um passageiro possui idade, nome e CPF. Essas são as características do passageiro. E o passageiro pode dormir no ônibus, conversar, ficar em pé, ficar sentado. Percebam, dormir, conversar, ficar em pé, ficar deitado são verbos. Logo, esses são os comportamentos do passageiro. Por último, um ônibus consegue pegar um ou vários passageiros, mas um passageiro somente consegue pegar um único ônibus por vez. Então, vamos fazer esse exercício juntos. Vou vir aqui, vou apagar esse desenho que eu fiz e vou colocar duas classes aqui. Uma aqui, a outra aqui. A primeira, eu vou dar o nome de passageiro. E a segunda, eu vou dar o nome de ônibus. Vamos começar seguindo o exercício. Um ônibus possui número de rodas, quantidade de assentos, cor, peso e itinerário. Vamos lá. Número de rodas, que vai ser inteiro. Logo em seguida, determine número, quantidade de assentos, que vai ser também um número inteiro, que vai representar. Determinada cor, vamos chamar isso aqui de texto. Peso, vamos dizer que o peso ele é um número real. E ele tem o itinerário, que vai ser definido como sendo texto. Feito isso, vou dar uma ajustada no tamanho para poder comportar esses atributos. Além disso, eu tenho que no ônibus ele pode embarcar e desembarcar passageiros. Então, eu vou vir aqui no meu comportamento e vou dizer que ele pode embarcar e ele pode desembarcar os seus passageiros. Pronto, acabei de definir a modelagem da minha classe ônibus. Agora eu vou para a classe passageiro. A classe passageiro possui idade, nome e CPF. Então, eu vou vir aqui, vou chamar de idade do tipo inteiro, nome do tipo texto, CPF do tipo inteiro. Vou ajustar o tamanho dele para ele poder comportar. E além disso, o passageiro ele pode dormir no ônibus, ele pode conversar, ficar em pé, ficar sentado. Nesse momento, eu acabei de construir os comportamentos desse meu passageiro. Existe uma ligação entre os dois, então eu vou criar uma setinha que vai fazer essa ligação entre um e o outro. Feita a ligação, eu vou ter que observar qual que é o relacionamento que existe entre eles. Um ônibus consegue pegar um ou vários passageiros. Vamos lá. O ônibus consegue pegar, clique duplo, um ou vários passageiros. Mas um passageiro somente consegue pegar um único ônibus. O passageiro somente consegue pegar um único ônibus. Pronto. Feito isso, você vai tirar um print dessa tela, desse modelo que foi feito aqui, e vai colar ele como sendo a resposta aqui na sequência do exercício. Feito isso, letra B, pessoa e cachorro, letra C, avião e peça. Assim que você terminar, você vai entrar no Moodle e vai postar essa atividade dentro dessa entrada de atividade aqui denominada aula número 5. Percebam que o período máximo para entrega dessa atividade é até o domingo, dia 5 de julho, até às 23 horas e 55 minutos. Bons exercícios.